Marcos capítulo 15, do versículo 32 ao 36, nós lemos assim: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrejou 7 cestos cheios de pedaços. Uma crise se apresentava aqui aos discípulos. Havia uma multidão faminta, como nós lemos, e até aí não era nenhuma crise, não para eles, era uma crise para a multidão que estava com fome. E segundo aqui o que Jesus falou, já havia 3 dias que estavam em jejum. Tá? Então era uma crise. Agora a crise só foi realmente afetar os discípulos quando Jesus tornou essa crise deles, quando ele disse no versículo 32, não quero despedi-la em jejum. E no versículo 33, então os discípulos dizem: ok, Jesus, você não quer despedi-las em jejum, mas onde é que nós vamos aqui no meio desse fim de mundo, nesse deserto, onde é que nós vamos encontrar pão para essa multidão? Eram milhares de pessoas, como é que nós vamos fazer isso? Versículo 32, de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar a multidão? Então, os discípulos foram apresentados uma crise, e eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam como prosseguir. E muitas vezes, quantas vezes você e eu nos deparamos com uma situação parecida? Talvez não envolva pão, nem peixes, nem multidões, mas é uma situação que você olha e você não sabe o que fazer, você não sabe como você vai sair daquela situação. Então, muitas vezes são pessoas que estão olhando para nós, para a solução. Como nós lemos aqui, Jesus incumbiu os discípulos de dar comida para aquele monte de gente. Quando fala aqui deserto, eles não estavam num deserto no sentido deserto do Saara, um deserto de areia e dunas, não era esse deserto. Deserto quer dizer longe da cidade. Provavelmente era bem verde, era um lugar com possivelmente árvores, então não era um deserto. Deserto no sentido que não era uma cidade, não tinha lugar para eles irem comprarem ou adquirirem alimento de alguma forma. Mas nessas horas que nós nos encontramos numa crise, onde nós temos, ou pessoas que estão olhando para nós, para uma solução, para um resultado, que nós precisamos, como os discípulos, perguntar a si mesmos, a nós mesmos, como é que nós vamos sair desse buraco. E na realidade o que nós precisamos é de um milagre. Nós precisamos de algo, uma solução sobrenatural, fora do comum. E hoje eu quero justamente falar sobre como multiplicar as bênçãos, ou como multiplicar os milagres. Porque quando nós precisamos de uma solução sobrenatural, isso é muito bom, porque o nosso Deus é um Deus que especializa justamente em situações fora do comum, situações milagrosas, situações que precisam de intervenção. Por exemplo, rapidamente, no deserto não tinha carne, inclusive as pessoas reclamavam, então Deus forneceu carne através de codornas, Deus deu o maná, Deus dava água. Nesse caso era realmente deserto, no sentido de deserto mesmo. Então havia uma rocha que trazia água, um vento que trazia codornas. O interessante é o seguinte: o vento não trazia codornas.
Se você olhar o habitat natural da codorna, não há vento nenhum que consiga trazer codornas até eles. Essas codornas, ao que tudo indica, eram criadas. Deus criava codornas e eram levadas por um vento, tá? Porque não tem, se olhar no mapa, a codorna não tem uma autonomia muito longa, não é um animal muito robusto, então não tinha como o vento trazer eles milhares e milhares de quilômetros de distância e eles chegarem vivas e suculentas o bastante para serem comidas. Então, Deus trazia a nuvem durante o dia, dava sombra do deserto, à noite dava calor, o deserto é frio. Então Deus é especialista em fazer milagres. Deus ressuscita mortos, Ele faz com que cegos enxerguem, que coxos andem e que pecadores se tornem filhos dele. Está aí um milagre que muita gente não dá valor. Mas a sua salvação, a minha salvação, é o maior de todos os milagres. Um cego enxergar, um coxo andar, isso é muito bom. Mas um pecador se tornar filho de Deus, isso sim é um milagre. Então, não existe limite para o que Deus pode fazer, não existe limite para as bênçãos que Deus pode proporcionar. E hoje, na nossa série sobre pérolas preciosas no caminho do crente, eu quero falar sobre como multiplicar as bênçãos, como multiplicar os milagres. Então, primeira coisa, eu quero que você olhe no versículo 35 do texto de Mateus 15 que nós lemos, e eu quero trazer uma espécie de uma receita. Como nós podemos ter mais bênçãos em nossas vidas? Como nós podemos ter verdadeiros milagres, coisas sobrenaturais e fora do comum acontecendo em nossas vidas. O versículo 35 de Mateus 15 diz assim: Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. A primeira coisa que nós temos que fazer para multiplicar as bênçãos em nossas vidas, a primeira coisa é o seguinte: seja grato. Sejamos gratos. Nós vimos aqui que Jesus, antes de partir ou antes de distribuir o alimento, ele fez o quê? Ele agradeceu. A gente lê isso aqui, e tomando os 7 pães e os peixes e dando graça, partiu. Então, antes de partir e dar, ele deu graças. Ele foi grato. Se há algo que Deus quer que nós sejamos, entre tantas outras coisas, e Deus quer que nós sejamos gratos. É algo que Deus espera de nós. 1 Tessalonicenses 5,18, nós lemos assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Simplificando, seja grato, porque é isso que Deus quer que você e eu sejamos. É a vontade de Deus para nós, que sejamos gratos. Agora note, em tudo dai graças. Em tudo como? No muito e no pouco, no bem e no mal, na chuva e no sol, na saúde e na doença. Em tudo, em todas as circunstâncias, nós devemos dar graças e devemos ser gratos. Louvor e gratidão são a mesma coisa. De fato, no Velho Testamento, louvor e gratidão é a mesma palavra em hebraico. Se você olhar no Salmo 107, no versículo 21, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, versículo 22, e ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Note aqui como ele fala sobre relatar as suas obras. Relatar nós estamos contando, falando para nós e para quem quiser ouvir o que Deus tem feito. Então nós somos gratos relatando, publicando, falando, pregando o que Deus tem feito, para quem quiser ouvir e para nós mesmos. Por isso que é tão importante quando nós oramos, nós louvarmos a Deus com gratidão. É nós nos lembrarmos do que Deus tem nos feito,
é nos lembrarmos, relatarmos a nós mesmos o que Deus tem feito. Mas eu quero trazer atenção ao seguinte, o versículo 22, e ofereçam os sacrifícios de louvor. O que é o sacrifício? O sacrifício é uma oferenda, uma oferta, e ela, no contexto do Velho Testamento, o sacrifício envolve morte. Sacrifício envolve a gente perder ou nos negar alguma coisa. Você vai sacrificar, se fosse um judeu, se fosse sacrificar um animal, tinha que ser um animal de até um ano, um animal perfeito, não poderia ser um animal doente, coxo, não é aquele animal que você estava querendo se livrar dele mesmo. Não, é você sofrer uma perda, digamos assim, proposital, um sacrifício. Então, o sacrifício nunca é uma coisa que traz alegria. Sacrifício, ele traz um sentimento de perda, um sentimento de sofrimento. Você está subtraindo, você está sacrificando. E é interessante que fala o sacrifício de louvor. Essa palavra louvor é a palavra hebraica toda. Tá? Os sacrifícios de louvor, o louvor é a palavra toda. Essa palavra toda, ela significa louvor ou gratidão em hebraico. Louvor ou gratidão. Como disse, louvor e gratidão são a mesma palavra. Tanto que no Salmo 100, a gente leu o Salmo 107, mas se a gente ler lá o Salmo 100, no versículo 4, fala assim: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Pois bem, entrai pelas portas dele com gratidão, essa palavra gratidão é a palavra, adivinha, toda. É a mesma palavra que a gente leu lá no Salmo 107, versículo 22, onde fala sacrifícios de louvor, sacrifícios de toda. Aí no Salmo 100, versículo 4, entrai pelas portas deles com gratidão, com toda. Então veja, gratidão e louvor é a mesma coisa. Então, quando nós somos gratos, isso quer dizer que nós devemos louvar a Deus. Se você quer louvar a Deus, então é uma expressão, é você relatar o que Deus tem feito. Como nós lemos aqui no versículo 22, e relatem as suas obras de Deus com regozijo. Então, louvor nem sempre é música, mas louvor sempre é gratidão. É você expressar gratidão. Então, a gente equipara louvor com música. Isso não é verdade. Nós podemos e devemos louvar a Deus com gratidão. E se o louvor tem música, mas não expressa gratidão, então não é louvor. Pode ser música apropriada ou não, mas louvor é gratidão. Por isso que nós devemos ser gratos, porque ao ser gratos nós estamos louvando. E o que acontece quando nós somos ingratos? O que acontece quando nós não reconhecemos ou relatamos, nos lembramos, nos recordamos do que Deus tem feito por nós? Bom, nós fazemos o oposto de louvar. Se louvar é ser grato, se louvar é você exaltar o nome de Deus, engrandecer o nome de Deus. O ingrato faz o quê? O oposto. A pessoa ingrata está rebaixando, menosprezando, apequeninando o nome de Deus. Ao invés de engrandecer com gratidão, com louvor, estamos tornando Deus pequeno, irrelevante e rebaixando o nome do Senhor. Então, essa é a vontade de Deus. Nós lemos aqui, lá em Tessalonicenses 5:18, essa é a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos gratos em tudo. Deus quer que nós o louvemos em tudo. E o sacrifício de louvor, o sacrifício da gratidão, é justamente, devemos ser gratos mesmo quando eu tenho uma multidão de pessoas famintas e eu tenho alguns peixes e alguns pães. O que eu faço? Seja grato. Louve a Deus. As contas estão atrasadas. Os resultados não foi o que eu queria. As coisas estão desandando ao meu ver. Dê graças a Deus, louve a Deus, porque louvor e gratidão é a mesma coisa. Então, a coisa não está indo bem, desavenças, reviravoltas na vida, seja grato, louve Deus.
Como eu disse, você não pode louvar Deus sem ser grato, e ao ser grato você está louvando Deus, você está exaltando o seu nome. Por isso que aqui fala sacrifícios de louvor, porque às vezes é um sacrifício. É muito fácil ser grato, é muito fácil louvar a Deus quando as contas estão em dia, a geladeira está cheia, está tudo muito bem, muito bom. Aí é fácil ser grato, aí é fácil louvar a Deus. E quando a geladeira não está cheia? E quando a geladeira, além de vazia, quebrou? Que tal essa? Aí louvar a Deus já não vem tão fácil. Louvar a Deus se torna um sacrifício. Mas devemos, como nós lemos aqui, em texto de versículo 18, em tudo dai graças. Em tudo, em todas as circunstâncias, louvai a Deus. Louvai a Deus. Essa é a vontade dele. O Salmo 22, versículo 3, a gente vê que essa é a vontade de Deus. Salmo 22, versículo 3, porém tu és santo, tu, falando sobre Deus, tu que habitas entre os louvores de Israel. Onde é que Deus habita? Nos louvores. O que é louvor? Gratidão. Se você quer ter um relacionamento próximo com Deus, seja grato, louve. Porque Ele habita nos louvores. Aí muita gente faz o erro de equiparar louvor com música, e aí entra música mundana, música que não é apropriada para consumo humano, muito menos uso como louvor na igreja ou num culto. Eles equiparam e tem aquela batucada, aquele rebuliço, aquela coisa toda, e dizem, Deus habita nos louvores. Aquilo está tão distante do que Deus está dizendo. Veja como é tão fácil se a gente sair do contexto geral da Bíblia e a gente se aproximar da palavra de Deus com preconceitos e achismos e opiniões, como isso nos destrilha totalmente do que Deus tem para nós. Aqui Deus está dizendo que Ele habita nos louvores, Ele habita onde há gratidão, onde há relatos, onde o nome dEle é levantado. Não tem nada a ver com música. Pode ser usado música, evidentemente, claro, mas uma coisa não é equiparada com a outra. Lá em Números 14, no versículo 29, o oposto da gratidão. Números 18, Números 14, versículos 29 e 30. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Isso é Deus falando, passando julgamento no povo. Ele falou, nesse deserto vão cair seus cadáveres. De quem? Como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Versículo 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Deus condenou toda uma geração por uma coisa. Eles murmuravam. Sim, pastor. E daí que murmuravam? Eles estavam reclamando. Estavam querendo voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Eles estavam sendo gratos. Eles estavam relatando que agora eles estavam livres, não eram mais escravos. Agora, de fato, eles estavam ricos. Porque não só eles saíram do Egito, não só deixaram de ser escravos, a Bíblia fala que eles despojaram os egípcios. Eles levaram ouro e prata e riqueza com eles. Os egípcios, tome, estavam dando para eles. Então eles eram pobres, escravos, miseráveis, estavam saindo carregados e libertos. E Deus libertou-os, abriu o mar vermelho, tudo aquilo. Passaram o trajeto todo, no caso 40 dias até a terra prometida, e chegou na porta da terra prometida, os espiões entraram e 10 deles voltaram dizendo, não. Só Calebe e Josué disseram, a coisa é boa. E o povo começou a murmurar, reclamar. Que era melhor no Egito. Trouxe a gente para cá para morrer, lá que era bom. Estavam reclamando, não estavam sendo gratos, e Deus falou. Por isso, toda
todo mundo, por mais de 20 anos, os seus cadáveres vão cair no deserto. Vocês vão morrer no deserto. Vocês vão ficar no deserto. E só quem tem 20 anos para baixo, naquela ocasião, vão entrar na terra prometida. E foi esse o motivo porque passaram 40 anos. Passaram 40 anos no deserto esperando aquela geração morrer, padecer. E as únicas pessoas que entraram na terra prometida foram aquelas pessoas que tinham 20 anos naquela época, e Josué e Caleb, que foram os espiões fiéis. Mas enfim, note o resultado de murmurar, de reclamar, de não ser grato. Quando nós não somos gratos, coisas ruins acontecem. A reclamação e falta de gratidão é algo muito sério. E essa não é a vontade de Deus para a gente. Então, para que multiplique a bênção, nós devemos ser gratos a Deus, louvar a Deus com gratidão, em tudo, em qualquer circunstância. Então, como multiplicar as bênçãos? Número 1, seja grato. Número 2, olha no versículo 34 e 35 do texto que nós lemos. Seja grato. E o próximo olhe para o que tens. Olhe para o que você tem. Versículo 35. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinho. Então mandaram a multidão que se assentasse no chão. Veja aqui o que Jesus fez. Jesus não olhou para o que eles não tinham. Jesus não focou no que eles não tinham. Isso é muito importante. Vou te dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ser dinheiro, tá? Porque todo mundo entende dinheiro, tá? Você está com problema? Não olhe para o dinheiro que você não tem. Ah, se eu tivesse R$1 milhão. Você não tem R$1 milhão. Então não adianta ficar olhando no sentido de a solução. Se eu tiver R$1 milhão, se eu tivesse R$500 mil, se eu tivesse R$50, a solução não está no que você não tem. Porque se você não tem, você não pode olhar. E parece algo bastante simples, mas se você não tem, e eles não tinham uma multidão de peixes e pães, tanto que eles disseram: aonde vamos achar pão para tanta gente? Os discípulos estavam olhando, estavam esperando, estavam querendo colocar confiança no que eles não tinham. Eles não tinham pão e não tinham onde conseguir pão no meio do mato. Jesus não falou isso. Onde é que Jesus olhou? Ele falou: o que vocês têm? Ele não tratou o que vocês não têm. Vocês têm um monte de pão? Não. Jesus focou no que eles tinham em mãos. Não era muita coisa, mas era o que eles tinham em mão. E a verdade, como nós sabemos, a verdade nos liberta. E se a verdade nos liberta, não adianta a gente ficar olhando, esperando e correndo atrás e confiando naquilo que nós não temos. Então, para multiplicar as bênçãos, olhe para o que você tem. Deus pode multiplicar, como é o caso aqui, Deus pode multiplicar o pouco que você tem, mas Deus não vai multiplicar o que você não tem, porque não tem o que multiplicar. Um exercício em matemática. 10 vezes nada é o quê? É nada. 1000 vezes nada, continua nada. Então não olhe para o que você não tem. Não coloque a confiança e a esperança e a sua paz e alegria e tranquilidade no que você não tem, porque você não tem. E se você não tem, então não há nada que possa ser feito. Então olhe para o que você tem. Olhe para o que você tem em mãos. Olhar para o que você tem, isso é lidar com a verdade. É muitas vezes você admitir, por exemplo, estou falido. Não tenho dinheiro, não tenho como fazer a feira do mês. É você decidir e admitir: eu não tenho como ganhar uma alma. Não, você não tem como ganhar uma alma. E nem eu tenho. Quem ganha as almas é Jesus. Mas o que nós temos? Bom, eu tenho mão, eu tenho pé, eu tenho boca. Então olha o que você tem. E você então usa, Deus pode usar você, o que você tem, com todas as nossas limitações, para fazer uma grande obra de levar o evangelho e alguém ser salvo. Agora, se eu ficar olhando: eu não consigo, eu não vou, porque... Não, você não vai.
Então não olhe o que você não tem, olhe o que você tem. Eu não tenho talento. Não, não tenho talento. Mas eu sou feio que dói. Dependendo, tem gente que é feio que dói. Mas Deus pode usar você. Você pode dar um exemplo. Deus salva até as pessoas mais feias. Tá? Estou dando uma ideia só. Mas eu não sei falar direito. Foi o que Moisés falou. Eu ia falar Noé, mas não foi Noé, foi Moisés. Ele falou o quê? Eu sou gago, eu não sei falar. Aí Deus mandou, falou, não, seu irmão está vindo aí, ele vai falar por você. Você viu alguma vez onde Arão falou por Moisés? Não, Moisés falou tudo. Ele falou, eu não sou capaz, eu tenho uma língua presa. Deus falou, olhe para o que você tem. Ele falou, eu não sei falar, como é que eu vou falar com o faraó? Como é que eu vou falar com o homem mais poderoso do mundo, o rei do Egito? Como é que eu vou falar? Eu não tenho condições. Deus falou, não tem problema, vá. Seu irmão vai falar por você. Eu sabia que não ia ser Arão que ia falar, porque foi Moisés que falou. Eles foram juntos, mas foi Moisés que falou. Então olhe para o que você tem. Você é gago, olhe para o que você tem. Você é incapaz, olhe para a sua incapacidade. E Deus pode multiplicar. Foi o que aconteceu aqui. Jesus falou, o que tendes? Alguns peixes, alguns pães. Tudo bem, senta todo mundo. Ele deu graças, ele foi grato. Ele olhou para o que tinha e ele foi grato. Aí começou a distribuir. E como nós lemos, todo mundo ficou saciado e até sobrou. Com o quê? Com alguns poucos 7 pães e alguns peixes. Por quê? Porque foram gratos, ou Jesus expressou gratidão ao Pai, e eles olharam para o que tinham. Você olhar para o que você não tem, não é lidar com a verdade. A verdade liberta, a mentira escraviza. Então, quando nós olhamos para o que de fato nós temos, isso liberta. Quando eu olho para o que não tenho, isso escraviza. Isso vai trazer escravidão no desespero, no medo, no desânimo. Você começa a olhar o que você não tem, vai dar desespero. Vai dar desânimo, vai dar medo. Por quê? Porque você não está vendo. Então temos que ter muito, muito cuidado. Versículo 33. E os discípulos disseram-lhe, de onde nos virão num deserto desses, num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Agora é interessante. Existem 2 milagres quase que idênticos, só mudou o número, mas foi basicamente a mesma coisa. Lá também em Mateus, olha em Mateus 14, a gente leu esse, que é Mateus 15, que foi na realidade o segundo milagre da alimentação da multidão. E o primeiro milagre aconteceu no capítulo anterior, lá em Mateus 14. E o versículo. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos à multidão. Então, eles não tinham muitos pães, eles não tinham muitos peixes, mas eles tinham Deus. E aí que está o segredo. Olhe para o que você tem. Você não tem. Eles não tinham muito pão, muito peixe, você não tem muita habilidade, você não tem muita coisa, mas você tem Deus. Você tem Deus, eu tenho Deus. Eles não tinham muitos pães, nem muitos peixes, mas tinham Deus. E quando nós precisamos de um milagre, quando nós precisamos de uma bênção, nós temos que olhar para o céu, como Jesus fez no versículo 19, erguendo os olhos ao céu. Você quer uma bênção? Quer um milagre? Erga os olhos ao céu. Não olhe aqui para a terra, não olhe para as suas habilidades, para os seus contatos, não olhe para o que você pode fazer, o seu talento. Não que você não possa usar isso. Não que você não possa usar pessoas ou experiências que você tem, habilidade, você pode, mas o milagre não vai vir disso. O milagre vai vir do céu. Você pode ter poucos pães e poucos peixes, mas Jesus fez o quê? Ele agradeceu e olhou para o céu. E nós precisamos erguer os olhos e olhar para o céu. E nós nos encrencamos muito quando, ao invés de olhar para o céu, começamos a olhar uma solução aqui na terra. Tentar resolver as coisas do jeito
terreno, do jeito carnal, do jeito humano. Isso nunca traz milagres, porque o milagre é algo sobrenatural, é algo que não é comum, é algo que é fora do comum. Então, se eu vou esperar a solução através do comum, do normal, do que todo mundo faz, então eu não posso esperar, eu não estou dando espaço para Deus operar um milagre, operar uma bênção. Por quê? Porque eu estou fazendo tudo como se faz aqui. Então nós limitamos Deus nesse sentido. Então eles não tinham muito, mas eles tinham Deus. Não olhe para si, suas ideias, suas noções, mas olhe para Deus. Desde que Deus dê a solução. O pouco que nós temos é muito nas mãos de Deus. Eles não tinham muitos peixes, não tinham muitos pães, mas se tornou muito. Por quê? Porque foram gratos e olharam para o céu. Então, um pouco se torna muito nas mãos do Senhor. Olha comigo no versículo 37, versículo 37. Seja grato, olhe para o que tem, e terceiro e último, veja os resultados. Versículo 37. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrejou 7 cestos cheios de pedaços. Diga uma coisa, como é que você pega 7 cheios de pedaços de um montante inicial que não dava nem um cesto? Nem enchia uma cesta, alguns poucos pães e alguns poucos peixes. Pois é, o que sobrou de pedaços, não eram migalhas no sentido migalhinhas, mas o que sobrou de pedaços, de restos, enchiam 7 cestos. Então, olhe o resultado. Sobrou mais pedaços do que tinha pão e peixe de início. Por isso que se chama milagre. Por isso que se chama milagre. É algo fora do comum. É algo sobrenatural. Não é natural, não é normal. Não é carnal, não é humano. É sobre-humano, sobrenatural. Está acima. É de Deus, é do céu, de onde Jesus olhou. Então, sejamos gratos, olhemos para o céu, e o problema acontece quando nós não olhamos para o céu, olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para o que nós temos, nossa capacidade, nós olhamos para o problema e não para Deus. É o chavão que todo mundo já ouviu falar, né? Não olhe para o quão grande é o seu problema, olhe para quão grande é o seu Deus. Pois é, mas é verdade. Quando nós olhamos para o problema, fazendo do problema um monstro, nós apequenamos Deus. Está com problema grande? Entenda, o nosso Deus é maior. Em tudo dai graças, mesmo quando o problema parece um Golias. Foi o que Davi fez. Foi o que o exército de Israel fez. Viu Golias e ficaram com medo. Davi não. Davi falou, ele é grande, eu sou pequeno. Ele tem capacete, tem lança, tem escudo, eu não tenho nada. Eu tenho uma funda e algumas pedras. Mas o meu Deus, e foi nessa confiança, foi nessa gratidão. Davi falou, Deus me livrou da mão do urso e do leão. Eu já derrotei um urso, já derrotei um leão com minhas próprias mãos. Esse grandão aí, Deus pode me livrar dele também. Ele foi grato pelo que Deus já tinha feito na vida dele, o livrando do urso e do leão. E ele viu que tinha algumas pedras e um estilingue, uma funda. Qualquer outra pessoa diria, eu estou com esse estilingue aqui, com essas pedras, aí tem esse brutamontes ali, todo equipado, cheio de armadura, escudo, e capacete, e lança. O normal, o natural, o humano, era fazer o que todo o exército, inclusive o rei Saul, estavam fazendo. Se acovardando, tremendo de medo, reclamando. Davi foi grato. Davi olhou o que tinha e partiu para cima. E o resto da história nós sabemos. Então, o que Davi fez foi sobre-humano, sobrenatural, foi divino. Porque foi Deus que fez. Foi Deus que fez.
Então vamos olhar e vamos enxergar os resultados. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Percebeu o elo entre ser agradecido e paz? Agora, o que eu quero dizer com essa questão de paz? Muitas vezes a vitória não vai vir na multiplicação de pães e peixes. Nem sempre a vitória vai vir com a queda de um gigante. Nem sempre a vitória vai vir do jeito que nós gostaríamos ou esperamos. Nem sempre a vitória vem logo na sua forma final. Mas mesmo que você está padecendo uma situação, uma multidão faminta, um gigante ameaçador, ou seja lá o que for, você pode ter paz. Paz. Tem um gigante querendo me pegar. Tranquilo, não tem problema. Eu tenho que alimentar uma multidão com alguns poucos pães e peixes. Não tem problema. Os discípulos, oh não, onde eu vou conseguir tanto pão para tanta gente nesse meio de fim de mundo? Paz. Jesus tinha o quê? Paz. Ele falou, manda o povo sentar e comece a distribuir. Você está doido, Jesus? Tem aqui 4, 5 mil pessoas, temos 7 pães, 3 peixes, o povo sentar e distribuir. Jesus estava no maior zen, tranquilex. Não estou mandando distribuir, distribua. Ele tinha uma paz que estava guardando os vossos corações, o coração dele, ele estava em paz. Por quê? Ele acabou de agradecer a Deus. Jesus acabou de agradecer a Deus, deu graças antes de quebrar e partir. E no outro milagre que ele fez em Mateus, no capítulo anterior, ele olhou para os céus. Aí ele falou, distribua. Eu imagino os discípulos, isso não vai dar certo, isso vai dar barraco, isso vai dar confusão, vai sair tapa, isso aqui não vai... Não, sobraram 7 cestos. Então muitas vezes o resultado não é tão evidente, ou não é o que a gente gostaria, não é o resultado final. Mas nós podemos ter o quê? Nós temos aqui Colossenses 3,15, a paz de Deus, para a qual também fossem chamados, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha como a gratidão está ligado com paz. A pessoa ingrata não tem paz, porque ela não reconhece o que Deus fez e pode fazer. Seja grato, olha o que tem. Filipenses 4,7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por isso que Davi estava tranquilo, por isso que Jesus estava tranquilo, por isso que nós podemos estar tranquilos, mesmo precisando de um milagre. Pastor, eu estou numa enrascada que preciso de um milagre. Pois bem, se apegue a Deus, porque Deus se especializa em milagres. Mas para isso precisamos ser gratos, olhar o que tem. O que eu tenho? Deus não pode trabalhar com o que eu não tenho, mas Deus pode trabalhar com o que eu tenho. Então, olha o que você tem. Seja grato a Deus, olhe para os céus. Deixa eu olhar para o céu, não é só ficar olhando para o céu, é você olhar para o céu para a solução, não olhe aqui para a terra, olhe para o céu. Veja o que Deus está dizendo. E a solução vai vir. O milagre vai acontecer. Algo sobre-humano, sobrenatural, fora do comum, vai acontecer. Mas não se nós não aplicarmos essa forma. Então, o poder da gratidão, o poder de confiar em Deus, o poder da fé, seja pouco ou seja muito, mas sempre seja grato.